Lana começa o vídeo perguntando como ela está e qual é o seu nome. Ela responde com um simples oi e continua andando. Ele diz que seu nome é Landa e novamente ela apenas diz oi e segue em frente. Ele pergunta se ela não vai apertar a mão dele e comenta que ela é muito bonita, mas ela responde que tem um namorado. Ele lamenta ouvir isso e diz que se aproximou porque ela é muito bonita. Ela insiste que precisa ir e ele diz que tudo bem, comentando que ela não demonstrou interesse e que vai embora. Ao ver o rapaz entrar no carro, a moça muda totalmente de ideia e começa a se interessar por ele ou pelo carro dele. De repente ela volta e pergunta se ele tem Instagram ou algo parecido, sugerindo que talvez possam conversar mais tarde. Ele finge não ter ouvido e ela repete a pergunta. Ele responde que tem Instagram, mas lembra que ela mencionou ter namorado. Ela diz que eles podem ser amigos, mas ele comenta que parecia um problema quando ele tentou falar com ela antes. Ela diz que pensou estar atrasada, mas que ainda tem tempo. Ele pergunta como assim? E ela explica que seu compromisso é só às 5 e que ainda tem um tempo livre. Ele pergunta se isso é verdade e ela confirma, mas ele comenta que ela não parecia estar interessada, já que mencionou ter namorado. Ela diz que não e afirma que adoraria sair com ele. Ele diz que não tem certeza disso e ela pede suas informações. Ele responde que não sabe se isso é uma boa ideia, mas ela insiste que ele parece ser uma boa pessoa. Ela pergunta se ele tem certeza e pergunta o que ela quer dizer com isso. Ele diz que ela deixou claro que não estava interessada, nem quis apertar a mão dele. Ela explica que nunca teve essa intenção antes e pergunta se é a primeira vez que alguém diz que ela é bonita. Ela responde que estava cautelosa porque ele é um estranho e ela estava sozinha. Ele diz que entende e que se aproximou dela educadamente. Ela decide voltar e pede seu Instagram novamente. Ele diz que prefere não usar redes sociais e pergunta se ela pode pegar o número dele. Ela concorda e ele pede para ela anotar o seu número. Ele pergunta quais são os planos dela para hoje e ela responde que vai encontrar as amigas. Ele pergunta se é só isso e ela confirma. Ela diz que bloqueou o número dele e ele pergunta se ela é de Miami. Ela diz que sim e pergunta de onde ele é. Ele responde que é de Nova York e acabou de se mudar para a área. Ela comenta que isso é interessante. Ele diz que vai ligar quando for conveniente. Ela sugere que se ele quiser sair à noite, pode se juntar a ela e suas amigas, mas ele diz que prefere sair para comer ou visitar museus e galerias de arte. Ela diz que também gosta dessas coisas e que ele tem seu número. Ele diz que vai ligar, mas ela insiste que ainda tem tempo agora. Ele finge não ter ouvido e ela repete que ainda tem tempo. Ele diz que entendeu e ela sugere que saiam agora. Ele diz que isso significa que ela pode fazer o que quiser e que afirma que quer sair com ela. Ele pergunta se ela realmente quer sair com ele e ela confirma. Ele diz que não gosta de perder tempo, mas ela garante que ele não vai perder. Ele então a convida para entrar no carro. Quando ele descobre que ela mentiu sobre ter namorado, ele a chama de mentirosa e pergunta por que ela fez isso. Ela responde que estava assustada. Ele pergunta por que ela estava assustada, dizendo que não agiu de forma estranha, mas ela diz que estava com medo e que estão em Miami. Ele diz que se aproximou educadamente e disse que ela era bonita. Ela concorda, mas diz que é assim que algumas pessoas agem. Ele comenta que ela deixou claro que não estava interessada, então ele seguiu seu caminho e ela o seguiu de volta. Ela pede desculpas e ele a chama de mentirosa novamente. Ela diz que não chamaria a si mesma assim e ele pergunta como ela se descreveria. Ela diz que estava assustada e ele responde de forma irônica que acredita nisso, perguntando o que ela quer. Então, sem hesitar, ela diz que procura alguém para pagar suas contas. Ele diz que não entende por que ela está dizendo isso para ele. Pergunta por que ela está olhando para ele daquele jeito. Ele diz que não é esse tipo de pessoa e que ela entrou no carro errado. Ela comenta que estão em Miami e ele pergunta o que isso tem a ver, dizendo que ele não tem nada a ver com Miami. Ele pede para ela sair do carro e ela pergunta se ele quer que ela saia. Ele confirma e ela pergunta se ele não vai abrir a porta. Ele responde que ela pode abrir sozinha. Ela concorda e ele deseja uma ótima caminhada a ela. Nair inicia o vídeo dizendo que na verdade aquela moça faz o tipo dele, mas que vamos descobrir o que ela tem a dizer. Ele se aproxima e pergunta se está tudo bem.
mas ela responde que está ocupada ao telefone. Ele pergunta se ela pode fazer uma pausa, mas ela diz que não está interessada. Quando ele expressa sua surpresa, ela reafirma que não está interessada. Ele tenta se apresentar, mas ela responde que não tem tempo para isso agora. Então ele comenta que ela não parece tão ocupada assim e se despede. Quando vê Nair se aproximar do carro, ela muda totalmente de ideia e é aí que a mágica acontece. Ela pergunta se o carro é dele e ele, confuso, pede que ela repita a pergunta. Ele diz que ela o viu abrir a porta do carro e pergunta o que aconteceu. Ela então pergunta para onde ele está indo e ele diz que isso não importa para ela, questionando se ele está certo. Ela pergunta por que ele está dizendo isso e ele responde que ela deixou claro que não queria conversar. Ela então diz que estava resolvendo um negócio importante. Ele decide ir embora, mas ela pede desculpas pelo tom com que falou. Ele pergunta desculpa pelo quê, já que ela só disse o que quis dizer. Ele então pergunta o nome dela. E após ela responder, ele diz o nome dele e pergunta de onde ela é. Ela diz que é do Texas e ele comenta que o Texas é um lugar bacana. Ela também pergunta de onde ele é e ele responde que é de Ohio, explicando que se mudou recentemente e estava explorando a vizinhança e tentando conhecer novas pessoas. Ele comenta que achou que conversar com ela seria um bom começo, mas ela diz que ele a abordou de forma errada. Ele então decide ir embora, afirmando que não quer perder seu tempo, mas ela pede para ele esperar, dizendo que gostaria de mostrar o lugar para ele e sim, eles poderiam se conhecer. Ele pergunta por que ela quer conhecê-lo e o que ela tem em mente. Ela responde que sinceramente se interessou por ele e sugere que eles poderiam sair para almoçar. Após algum tempo conversando no carro, ele pergunta o que ela espera de um homem em um relacionamento. E ela diz que procura um provedor que cuide dela. Ele então pergunta se ela também cuidaria do homem dela. E ela pergunta como ela poderia cuidar dele se ele fosse o provedor. Ela diz que daria atenção e estaria sempre presente. Ele aceita a resposta e diz que precisa fazer uma pergunta. Se o marido dela perder tudo de um dia para o outro, ela estaria disposta a ajudá-lo? Quando ela responde que não, ele pergunta por quê. Ela explica que procura alguém para ajudá-la, não alguém que ela teria que sustentar. Ele comenta que talvez ela precise de ajuda hoje, mas amanhã o futuro marido dela possa precisar. Ela afirma que não é isso que ela procura. Ele considera isso insensato e pergunta se ela não estaria disposta a enfrentar tempos difíceis. Ele conclui que a conversa não vai a lugar algum e afirma que ela só voltou para conversar com ele por causa do carro, sugerindo que seria melhor ela sair. Ela pergunta se ele está falando sério e ele confirma. Ela então concorda e ele deseja um ótimo dia para ela. Olana inicia a conversa com um elogio e após ela agradecer, ele se apresenta e pergunta o nome dela. Ela responde e ele diz que é um prazer conhecê-la. Em seguida pergunta se ela é de Miami. Quando ela confirma, ele menciona que acabou de se mudar para a cidade. Ela acha interessante e ele pergunta como foi o dia dela. Ela responde que está indo bem e ele menciona que gostaria de vê-la novamente, elogiando sua aparência, mas ela informa que tem namorado e pede desculpas. Ele questiona se ela não pode fazer novas amizades e ao ouvir um não, pergunta o porquê. Ela começa a responder, mas Olana interrompe, perguntando se é porque o namorado dela não permite. Ela confirma e ele sugere que isso significa que o namorado dela é inseguro. Ela defende o namorado, afirmando que isso não prova insegurança. Olana pergunta se for assim, o namorado dela não a deixaria ter amigos ou parceiros de negócios e que ele deveria ajudá-la a crescer. Ela entende o que ele diz, mas menciona que não gostaria de que ele fizesse isso com ela, ela também não fará com ele. Ela também menciona que não permitiria que ele tivesse amigas e Olana pergunta o porquê. Ela diz que simplesmente não gosta disso e informa que agora não é um bom momento. Ele respeita isso e agradece pela conversa e ela retribui. Ao ver Olana se dirigir ao seu carro, a moça muda totalmente de ideia. Quando ela decide retomar a conversa,
Rolana pergunta como ela está. Ela pergunta para onde ele está indo e ele responde que estava apenas passeando quando o avião parou. Ela sugere sair para comer, mas ele lembra que ela disse não poder ter nem amigos. Ela concorda, mas acrescenta que o namorado não precisa saber. Ele menciona que ela parecia fiel e ela admite que sim, mas diz que se interessou por ele. Ele pergunta o que mudou tão rápido e ela responde que ele parece um cara legal. Ela pergunta se pode entrar no carro e ele concorda. Já no carro ele pergunta de onde ela é e ela responde que é de Miami. Ele pergunta sobre o relacionamento dela e ela diz que está namorando há 3 anos. Ele pergunta se ela está disposta a arriscar o relacionamento por alguém que acabou de conhecer e ela diz que já pensava em encontrar alguém melhor. Ela menciona que o namorado não é bem sucedido e que acredita poder construir algo melhor com Rolana. Ele comenta que isso não deveria ser sobre dinheiro e que se ela ama o namorado não deveria deixá-lo. Ela explica que o namorado não consegue pagar as contas e ele pergunta se esse é o motivo pelo qual ela pensa em deixá-lo. Ela diz que sim e ele conclui que ela é interesseira, algo que ela nega. Rolana insiste que ficou claro que tudo é sobre dinheiro e que ele não gosta de interesseiras. Ele pede para ela sair do carro, mas ela hesita. Então ele reforça o pedido e ela acaba saindo. Nair se aproxima de uma garota e comenta que ela está maravilhosa. Ela responde que já sabe disso e ele pergunta se ela não vai agradecer. Ela questiona por que deveria e ele explica que foi por ele ter dito que ela está incrível. Ela diz que não vê razão para isso e ele menciona que ela é bastante rude. Ela rebate que ele está criando um problema onde não existe. Nair explica que só queria dizer que ele é novato na área e estava pensando em fazer amizade com ela, mas ela deixa claro que isso não vai acontecer. Ele pergunta o que ela quis dizer e ela responde que ele não é o tipo dela. Ele diz que entende e deseja um ótimo dia a ela, acrescentando que ela foi rude sem motivo. Quando ele está indo embora, ela pergunta se o carro é dele. Ele confirma e pergunta novamente o que aconteceu. Ela diz que apenas queria comentar que o carro dele é legal e ele agradece. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele retruca querendo saber por que se importa. Ela diz que pensou que ele poderia precisar de alguém para mostrar o lugar para ele, mas ele recusa, dizendo que não precisa. Ele menciona que ela parecia apressada e não queria conversar antes e ela responde que agora está interessada. Ele pergunta por que só agora e ela diz que é por causa do carro dele. Ela também comenta que ele parece um cara legal. Ele diz que tudo bem, mas que ela pelo menos poderia ter agradecido quando ele disse que ela era incrível. Ela então revela seu nome e ele se apresenta como Nair, dizendo que é um prazer conhecê-la. Ele observa que agora ela parece estar de melhor humor e elogia sua beleza e ela agradece. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que é de Dallas. Ele pergunta há quanto tempo ela está em Houston e ela diz que há alguns dias. Ele conclui que ela acabou de se mudar e decide sair do carro. Fora do carro ele repete o nome dela e menciona que está ali há pouco tempo. Ela confirma e ele elogia a tatuagem dela, perguntando o que está escrito. Ela responde e ele diz que gostou muito das tatuagens dela, perguntando quantas ela tem. Ela diz que cerca de 30 e ele comenta que é ótimo, mas que agora só falta o nome dele entre elas. Após mais algum tempo de conversa, ele convida para entrar no carro. Ele pergunta se ela é solteira ou tem namorado e ela responde que está conversando com algumas pessoas. Ele pergunta o que isso significa e ela diz que é quase um namoro. Ele pergunta novamente se ela está namorando e ela fala que sim, mas que não é nada sério. Ele afirma que não quer perder tempo e que, pelo jeito, ele não é o tipo dela e ela também não é o tipo dele. Ele diz que a conversa chegou ao fim. Ela pede uma carona, mas ele se recusa a levá-la a qualquer lugar. Ela insiste que é muito perto dali, mas ele diz que ela pode sair do carro. Ela pede para ele abrir a porta, mas ele fala que é só puxar a maçaneta e sair. Ela comenta que entrar no carro dele foi um erro e ele concorda. Ele diz que será melhor ela sair antes que comece a chover. Ela se arrepende de ter entrado no carro dele e ele diz que também se arrepende.
O Nair pergunta se está tudo bem e elogia a tatuagem dela. Ela agradece e ele pergunta seu nome. Ela responde e ele se apresenta como Nair, dizendo que é um prazer conhecê-la. Ele menciona que acabou de se mudar para Dallas e estava passeando pela vizinhança para fazer novas amizades. Ela diz que não gosta de fazer amizades e ele pergunta o motivo. Ela responde que já tem muitos amigos e ele pergunta se ela não pode adicioná-lo entre os seus amigos, dizendo que acha interessante. Ela responde que gosta de pessoas que possam agregar algo de valor em sua vida e ele pergunta se isso é tudo o que importa. Ela diz que obviamente sim e ele respeita isso, desejando um bom dia para ela. Mais tarde ele pergunta como ela está e ela responde com um oi. Ele pergunta novamente, ela diz que sente muito, que não sabia que o carro era dele. Ele diz que está tudo bem e pergunta por que ela voltou. Ela responde que voltou porque ele queria conhecê-la antes. Ele menciona que estava interessado até achar que ela era diferente, mas agora pensa que suas intenções não são boas e se despede. Ela volta novamente e ele pergunta o que aconteceu e o que ela quer. Ela sugere fazer algo juntos, mas ele pergunta o que mudou seu humor tão rapidamente. Ela não responde diretamente e ele pergunta novamente. Ela explica que sempre foi ensinada a se relacionar com alguém bem sucedido. Ele pede para ela escutar e diz que não é o tipo de cara que gosta de bancar garotas. Ele afirma que ela procura alguém para um relacionamento, tudo bem, mas se for por dinheiro, ele não é a pessoa certa. Ele pergunta o que ela quer e ela diz que não quer perder seu tempo. Ele menciona que ela já foi e voltou sem decidir o que quer. Ela pede mais uma chance e ele pergunta por que deveria dar essa chance. Ela diz que ele sabe, mas ele insiste que não sabe. Ela promete que vai valer a pena e ele pergunta se é verdade, pedindo para ela dar uma volta. Ele pergunta novamente se ela realmente vale o tempo dele e ela responde afirmativamente. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não estaria ali conversando com ele se tivesse. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que é de Dallas mesmo. Depois disso ele sai do carro e fica conversando com ela por um bom tempo antes de convidá-la para entrar. Ele menciona que ela disse que é solteira e pergunta há quanto tempo. Ela diz que está solteira há quase 1 ano e meio. Ele pergunta que tipo de cara ela gosta e ela responde que gosta de alguém que a ensine a ganhar dinheiro e a coloque no jogo. Ele pergunta se é isso que ela gosta e diz que respeita isso, sugerindo que cada um pague suas contas. Ela diz que não pode fazer isso e ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela responde que acha que o homem deve pagar as contas. Ele pergunta se alguém está ligando para ela, mas ela diz que não, que deve ser telemarketing. Ele pergunta por que ela não concorda em dividir as contas e ela diz que simplesmente acha que o homem deve ser o provedor. Ele pergunta o que ela faz para merecer tudo isso e ela diz que vai ser uma princesa. Ele pergunta novamente o que ela faz para merecer isso e ela responde que não sabe, mas que o homem deveria querer cuidar dela. Ele pergunta se ela realmente acha isso e ela diz que sim. Ele pergunta o que ela acha que deveria fazer e ela fica sem resposta. Ele conclui que ela não pretende fazer nada e também não quer pagar suas contas. Nesse momento ela não responde e ele diz que ela pode sair. Ele repete que não quer perder seu tempo e que desde o começo disse isso, mas que ela já fez exatamente isso. O vídeo começa com o Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele elogia a beleza da mulher e pergunta qual o nome dela. Porém, ela fala que se chama Adriana e que não está interessada. Ele fala que só queria fazer amizades, porém ela responde que não está afim e sai andando sem dar nenhuma chance. Em seguida, Nair aceita o fora e vai na direção da Lamborghini. Mas quando a mulher vê que o carro de luxo é dele, ela tira a jaqueta e vai atrás dele toda interessada, batendo na porta do carro e pergunta se ele tem tempo para falar com ela. Ela então pergunta como ele tem um carro luxuoso como este. Nair fala com ela que ele tem a sua própria empresa. Ela então fala que agora ela pode falar com ele. Ele então pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. E ela fala que gostou muito do carro e que ele parece ser um cara legal.
Ele então pergunta o que ela quer com ele. Ela responde que ele queria conversar com ela e pergunta se ele não quer mais. Nae fala que tentou falar com ela, mas que ela foi muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que estava meio estressada. Em seguida, ele desce do carro e fala que todos nós temos dias ruins, mas que não podemos descontar nas outras pessoas. Ela concorda com o que ele fala e fala que ele tem razão. Em seguida, ele pergunta se agora ele pode pegar o número dela. E ela responde que sim, que com certeza. Ele fala que não sabia se ela iria passar o seu número e passa o telefone para ela anotar o seu número. Em seguida, o youtuber fala que é novo na cidade e está procurando uma companhia para ajudar ele a conhecer a cidade. Ela então responde que pode ajudá-lo com isso e fala que ele vai gostar muito da cidade porque tem muitos lugares legais. Ele então fala que ela pode entrar no carro com ele para eles darem uma volta na sua Lamborghini. Dentro do carro, eles resolvem ir num bom restaurante para almoçar. E ela sugere almoçar no melhor restaurante mais caro da cidade. Ele fala que não tem problema e que ele vai pagar tudo. Porém, o Nae lembra ela que a jaqueta dela ficou lá fora e pede para ela ir buscar, e vamos ver o que o YouTube preparou de surpresa para ela. Ela desce do carro e vai até o lugar que ela deixou sua blusa e pega a mesma e volta até o carro para sair com ele. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha. Ele tranca a porta do carro e fala que não sai com garimpeira de ouro. E fala para ela tchau tchau garimpeira de ouro e acelera a Lamborghini e deixa ela ali sozinha. E no fim, a mulher acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele fala que ela fica muito bem com essa roupa e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. A moça fala que se chama Diane. Ele então pergunta aonde tem uma cafeteria para ele tomar um café. E ele fala que ele é novo na cidade e não conhece nada aqui. A mulher fala para ele que ela está com pressa e não pode ajudá-lo. London então fala que só precisa conversar com ela alguns minutos para ela informar para ele e que ela não precisa ser rude assim com ele. Ela então fala que não está sendo grosseira, mas que não quer iludi-lo porque ela tem namorado. Ele então fala que achou que ela era solteira porque não viu nenhuma aliança de compromisso no dedo dela. Então ela responde para ele que não precisa ter uma aliança para ser comprometida. London confirma que realmente não precisa. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles serem amigos. Ela responde que é melhor não, porque o namorado dela é muito ciumento. London então pergunta se ele não tem nenhuma chance dele pegar o número dela. E ela responde que não e que ele não faz do tipo dela. Ele então aceita o fora da garota e vai na direção da Lamborghini. Mas na hora que ela vê o carro de London, na mesma hora ela começa a perguntar se o carro é mesmo dele. London confirma que sim e pergunta o porquê. E ela responde que gostou muito do carro dele e não sabia que ele tinha uma Lamborghini. London então fala que ele queria chamar ela para dar uma volta com ele, mas que ela foi muito rude com ele e por isso não vai mais incomodá-la. A moça demonstra muito interesse pelo London e fala que eles podem sair para tomar um café. Mas o London questiona dizendo que ela disse que tem namorado. E ela fala que disse que tem namorado porque são muitos homens que dão em cima dela e ela fala isso para não poder ficar rendendo assunto. London fala que entende perfeitamente que ela é muito linda e deve realmente chamar muita atenção dos homens. Ela então pergunta se ele não vai deixar ela entrar no carro. O YouTube fala que sim e pergunta se ela quer mesmo vir com ele. Dá uma volta no carro e ele chama ela para entrar no carro com ele.
Já dentro do carro, ele pergunta o que passa na cabeça dela, porque ela não queria falar com ele no início e depois que viu sua Lamborghini veio na mesma hora falar com ele. Ela responde que gostou muito do carro e que viu que ele é um cara bem sucedido e vale a pena dar uma chance para ele. London então fala que está claro que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. Ele fala que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e pede para ela descer agora mesmo. A mulher acha ruim e começa a questionar e chama ele de babaca, mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela tá muito linda e parece estar muito bem, e pergunta o nome dela, mas ela fala que não é da conta dele. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance. Ele então se despede e vai em direção ao seu carro de luxo. Nate chega até o seu carro e quando a garota vê o carro de luxo do Nate, ela vem na mesma hora pedindo para ele esperar e pergunta seu nome. Nate fala seu nome e ela se apresenta para ele. Ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ele pergunta se ela não tem mesmo namorado. E ela fala que não, que ela está solteira e que ainda não achou seu príncipe encantado. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele então pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. Já ela fala para ele que estava indo encontrar com uma amiga. Nate responde que então ela tem compromisso agora. Ela fala que ela pode ver sua amiga mais tarde e que eles podem sair para beber e tomar alguma coisa. E ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele diz para ela que, para ser honesto, ele ia na sua cobertura para trocar de roupa e trocar o seu carro e pegar a sua Lamborghini. E deixa a mulher ainda mais impressionada. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro. Ela não perde tempo e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o Nate. Mas nós já sabemos que o Nate não deixa essas coisas baratas. Dentro do carro, ela pergunta com que ele trabalha para ter um carro como este. Ele responde que trabalha com mercado financeiro e com criptomoeda, e que ele gosta muito de viajar ao mundo e se ela fosse sua namorada estaria viajando com ele. Ela fala que também gosta de viajar e que isso seria muito bom. Nessa hora, ela começa a falar que queria ir para o shopping para fazer compras. Mas o Nate deixa claro que ela não queria nada com ele quando tentou falar com ela e mudou de ideia quando viu seu carro. Ele fala que não vai levá-la no shopping porque ela é muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais perder o seu tempo. Ela acha ruim e desce do carro. Ela desce do carro achando ruim, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com Naya abordando essa bela moça para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. E depois dela falar que ela tá bem, ela agradece o seu elogio. Em seguida, o Naya fala que é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele pergunta se eles podem ser amigos. Já ela fala para ele que sim. O Naya pergunta de onde ela é e ela fala que é de Ohio. Na sequência, ele fala que gostou muito das tatuagens dela e que achou muito maneira suas tatuagens. Além disso, ele pergunta se pode pegar o número dela e a garota responde que sim. Ele também pergunta se ela tem namorado ou se ela tá sozinha e ela responde que não tem namorado. Ele então passa para ela o telefone para ela anotar o seu número.
O YouTube pergunta com o que ela trabalha e ela responde que trabalha com música. O Nae então fala que ficou bastante curioso para ver as músicas dela. Ela fala que já trabalha com música há mais de 3 anos. Já ele fala para ela que adora escutar música. Além disso, ele fala que trabalha com imobiliária e que se ela quiser arrumar uma casa, ele arruma uma casa bonita para ela com um bom preço. Em seguida, ele fala que o carro dele está logo ali e chama ela para eles conversarem dentro do carro. Ela aceita e entra com ele na Lamborghini, ficando muito impressionada. Já dentro do carro, ele pergunta para ela por que ela não tem namorado, pois ela é muito bonita para estar sozinha. Já ela fala que os homens estão complicados e que no momento ela prefere ficar sozinha porque ela é muito independente. O Nae fala que gostou muito dela e queria conhecê-la melhor, mas que ele queria saber se tem chance com ela. Ela responde para ele que viu que ele é gente boa e que eles podem se conhecer melhor. Nae então fala que ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade que tem piscina, bebida e eles podem curtir lá e ficar à vontade. Ela fala que seria uma boa ideia e aceita o convite de Nae. Ele fala que ela é diferente das mulheres que ele conhece aqui na cidade porque elas são muito interesseiras, mas que ela demonstrou ser uma garota humilde e legal para conversar. Ela agradece o elogio dele. Nae dirige para sua casa e daqui para frente não se sabe o que rolou. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar. Mas pela cara dela dá pra ver que ela não tá muito afim de falar com ele. Em seguida ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que sim e diz que ele é muito brabo. London então fala que ele também é brabo e pergunta qual o nome dela. E com a maior mal vontade, ela fala que se chama Ashley. Porém, ela sai andando e deixa London falando sozinho. Então, ele se despede e fala que onde ela estivesse indo, ele poderia levá-la no seu Corvette. E é aí que a mágica acontece. Olha na cara que a mulher faz quando vê que ele está de nave. Então ela pede para ele esperar e pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e que o carro é dele. Ela então fala que ele pode dar uma carona para ela. Porém London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado. Entretanto, a garota fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo de nada. London então pergunta o que ele não precisa ficar sabendo, e ela fala a respeito deles estarem conversando. London a questiona, dizendo que ela estava mandando ele ir embora e não queria falar com ele. Então ela fala que teve um longo dia e pede desculpas para ele. London pergunta a ela onde ela estava indo e ela fala que estava indo numa loja ali na esquina. Em seguida ele fala que estava indo num restaurante almoçar e fala que eles podem almoçar juntos. A garota topa e aceita o convite de London e eles entram no Corvette. London então dá a volta e fala que ela é uma garimpeira e que ele vai colocar ela para correr do carro. Dentro do carro, London fala que se ela não está tendo um bom dia, ela não deveria tratar mal as pessoas. E ela concorda com ele e fala que ele tem razão. Em seguida, London pergunta se o namorado dela não iria achar ruim dela estar dentro de um carro com outro homem. Ela responde que não, porque ele não vai ficar sabendo. Então London pergunta se ele gostar dela e começarem a sair juntos, o que ela espera dele.
Ela fala que ela é uma dama e quer viajar o mundo, fazer compras, ir ao salão de beleza e ser bancada por ele, já que ele tem muito dinheiro. Nessa hora, London abre o jogo e fala que ela é uma mulher linda e atraente, porém só tem um problema, que ela não é uma dama, e sim uma gold digger, porque ela falou que tinha namorado e nem queria falar com ele, mas foi só ver o seu carro que ela esqueceu do seu namorado e queria sair com ele e gastar o seu dinheiro. London fala que ela é uma interesseira e mostra a microcâmera para ela que está gravando e fala para ela dar o fora do seu carro porque ele não sai com interesseira, e a Gold Digger acaba se dando muito mal. O vídeo começa com o Naya, que aborda essa garota em um estacionamento. Ele fala que ela é linda demais e que não resistiu à sua beleza e teve que falar com ela. A garota agradece o elogio, mas não demonstra muito interesse. Logo em seguida, ele pede para ela passar o telefone para eles combinarem de fazer alguma coisa. Porém, ela fala que acha melhor não porque ela tem namorado. Naya fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um lugar para comer e pergunta se ela não pode ajudá-lo. Porém, ela fala que está indo encontrar com seu namorado e que ele é muito ciumento. Ele então pergunta se ela não pode passar o seu telefone e novamente ela fala que não. Então Naya a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E na hora que a garota vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. Ela vem andando rápido e fala: "Nossa, esse é o seu carro?" O youtuber confirma que sim e fala que não quer arrumar problemas porque o namorado dela é muito ciumento. Inexplicavelmente, a garota fala que não tem namorado e só disse aquilo porque estava com pressa e não queria falar com ele. Ela pede desculpas por ter mentido e fala que ela recebe muitas cantadas na rua e prefere ignorar. Então, ela fala que a casa dela é aqui perto e que eles podem ir para lá porque ela mora sozinha. Naya pergunta se ela confia nele a ponto de levá-lo para sua casa, porque acabou de conhecê-lo. Ela fala que já viu que ele é gente boa e que não está preocupada com isso. Em seguida, o YouTube aceita o convite para ir para a casa dela e fala para ela entrar na Lamborghini. E a garota entra no carro achando que vai se dar bem com um milionário de Lamborghini, mas mal sabe ela que vai acabar se dando muito mal. Dentro do carro, indo à parte que interessa, o YouTube fala que não vai mais para a casa dela. Ele diz a ela que ela é uma interesseira e que há minutos atrás ela o rejeitou e depois que viu seu carro mudou de ideia só por interesse. E que ela demonstrou ser uma Gold Digger e que ele não quer perder o seu tempo com ela. Em seguida, ele pede para ela descer do carro porque ele não quer mais sair com ela. A garota desce do carro e fala que não precisa ser assim e tenta convencê-lo, mas o caçador fala que não vai mudar de ideia e a deseja um bom dia, e ela acaba se dando mal.